Evangelho de Mateus, capítulo 18. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam. Mas ai de quem é responsável por elas. Se a sua mão ou seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que, tendo os dois, ser lançado no inferno de fogo. Fiquem atentos para não desprezarem nenhum destes pequeninos. Porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim, não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus que se perca um só destes pequeninos. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas palavras, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos a ele a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o,
começou a sufocá-lo, dizendo: "Pague o que você me deve." Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: "Tenha paciência comigo, e pagarei tudo a você." Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: "Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você?" E, indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Capítulo 19. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: "É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo?" Jesus respondeu: "Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou." Os fariseus perguntaram: "Então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher?" Jesus respondeu: "Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério." Os discípulos de Jesus disseram: "Se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar." Jesus, porém, lhes respondeu: "Nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isto, que aceite." Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: "Deixem os pequeninos, e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus." E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: "Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna?" Jesus, porém, respondeu: "Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos." E ele lhe perguntou: "Quais?" Jesus respondeu: "Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo." O jovem disse: "Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda?" Jesus respondeu: "Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me." Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus disse aos seus discípulos: "Em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus."
Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Capítulo 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês ficam desocupados o dia todo? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então, o dono disse a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado e no caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Jesus lhe respondeu: O que você quer? Ela respondeu: Mande que no seu reino estes meus 2 filhos se sentem um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário,
Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. E eis que 2 cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, Filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou: O que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles, e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Capítulo 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: O Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: Eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao Filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntaram: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo: Hosana ao Filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: Você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: Sim. Vocês nunca leram: Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E, deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais nasça um fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: Como a figueira secou depressa! Ao que Jesus lhes disse: Em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se disserem a este monte: Levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Jesus entrou no templo e, quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo
se aproximaram dele e perguntaram: Com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não acreditam nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E ele, por sua vez, lhes disse: Então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha. Pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois, ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores, para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: O meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E, agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará àqueles lavradores? Eles responderam: Fará perecer horrivelmente aqueles malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: Vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Tudo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles, e, embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta.